Fala, bruxones, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Espero que você que está me assistindo esteja muitíssimo bem. E começamos o mês de maio, certo, bruxones? E olha essa leitura aqui que eu estou trazendo para vocês essa semana é justamente para tratar o que a espiritualidade tem para trazer para você já nessa primeira semana de maio, tá certo, bruxones? Já pode ter indícios aí de coisas a respeito do mês de vocês, então fiquem atentos, tá certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Shellen, eu sou fundadora do Caminho da Leoa e aqui é um espaço de autoconhecimento, aonde você desperta a sua consciência e você identifica a sua missão de vida, os seus propósitos e tudo para um caminho de evolução. E estamos juntos nisso, tá certo? Esse canal tem o intuito de trazer informações, de trazer palavras que reverberem dentro de vocês. E através dessas leituras oraculares, né? Trato também a parte de tarot terapêutico para quem faz as leituras particulares, mas aqui como é uma leitura de uma energia coletiva, então não se esqueçam de filtrar as informações, tá certo, bruxones? Então vamos lá, já vamos começar aqui com as apresentações, que é de praxe, coisa que eu sempre faço. Então nós temos aqui, em todas as leituras serão feitas com o tarô original de 1909 do Rider-Waite, tá certo, bruxones? Também todas as leituras serão finalizadas com este oráculo que se chama Acredite na Sua Própria Magia, que é um oráculo muito especial. E as opções que estão aqui já são cartas já destinadas para orientar a leitura de cada um que escolheu aqui. E este oráculo especial é o Sacred Traveler. É o sagrado viajante, gente. Imagina vocês aqui na jornada da vida de vocês, nesse ciclo que vocês estão entrando agora, no mês de maio. Ou no ciclo da sua vida, tá certo? Então, vamos lá. Primeira opção, nós temos aqui o prisma, né, de quartzo transparente. Segunda opção, temos a pirita. E terceira e não menos importante opção, temos a ametista. Ao final de todas as leituras, para quem já segue meu canal no Instagram, já sabe que esse baúzinho aqui ele é bem fofoqueiro. Esse é o baúzinho da Madame Nova Era. Então, aqui tem informações que serão retiradas para vocês no final de cada leitura. Tá certo, bruxone? Então, pause o vídeo, escolha entre a opção número 1, número 2, número 3. A minutagem está na descrição do vídeo, tá certo, bruxones? E se trata disso. Vamos que vamos! Então, bruxone, você que está comigo já sabe que eu faço as leituras semanais. E eu já agradeço sua presença aqui, é muito importante sempre que os bruxones estejam presentes. E vamos para sua leitura especial, tá certo? Temos aqui então, para quem escolheu a opção número 1, prisma de quartzo transparente, vou deixar ele aqui. E vamos entender aqui a nossa orientação de leitura. Então, nós temos aqui a carta que fala sobre limpeza através das águas, né? A purificação, ela é ativada, a vibração de vida, né? A força de vibração da vida, ela vai ser purificada através de limpezas das águas. Águas já sabemos que fala sobre as nossas emoções, o que toca o nosso coração. Vamos entender aqui, bruxones? O que nós podemos entender aqui desse novo ciclo, essa nova entrada do mês de maio, para quem tá me assistindo aqui. Ai, gente, esse oráculo é tão lindo. Eu simplesmente amo o Sacred Traveler. Travel. Ah, é maravilhoso, né, gente? A gente acha que viajar é só mudar geograficamente, mas não é. Um processo de meditação, no seu sonho, a gente se teletransporta para tantos lugares, linhas temporais diferentes.
É simplesmente maravilhoso. E a água é um condutor, né? Porque a água é a origem da vida, dá origem a tudo que nós vemos, né? Então, vamos lá. Hoje a leitura tá um pouquinho diferente, tá? Para quem tá acostumado. Mas não menos importante. Vamos lá. Vou aproveitar para deixar o fundo do deck aqui no cantinho, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui já cartas muito especiais, tá certo, bruxones? Já temos aqui arcanos poderosos. Muito bem, bruxones. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho aqui, ter a visão. Bom, então, nós temos aqui a Imperatriz, que vai também reger essa leitura. Temos um Rei de Ouros. Temos um 10 de Ouros. E temos um outro arcano maior aqui, que é a Temperança. E no fundo do deck nós temos um 10 de espadas. Tá certo, bruxones? Vou acertar aqui as cartinhas. Vamos ver se tá nítido aqui, porque às vezes o celular perde um pouquinho de nitidez, né? Mas vamos lá. Bom, bruxones, então, para você que tá aqui, já digo para você que tá me assistindo que o mês de maio, ele chega com muita mudança e mudanças prósperas para você. É como se você estivesse mudando sua vibração e mudando ao mesmo tempo, né, esse movimento que você estava vivendo até agora, que vem com alguns comportamentos viciosos. Aqui a leitura ela tá centrada muito no campo de ouros, né, que a gente já fala que é relacionado, né, conjunto ao elemento terra. Então, é tudo que nós tocamos, né, a respeito da nossa abundância, da nossa prosperidade, do nosso fruto de trabalho, de empenho, de energia. E também fala também de condições físicas também, né, porque a nossa motivação, ela não é só mental, né, a gente tem que ter vitalidade no nosso corpo, saúde no nosso corpo, né, físico, mental, para que nos propicie estar vivendo as coisas na nossa vida, não é mesmo? E é engraçado que a gente começa uma leitura falando de purificação, purificação através das águas, né? Então, a Imperatriz, ela tem muita relação com essa carta, porque a Imperatriz, ela é o símbolo da mãe, ela é o arquétipo da mãe no tarô. Ela carrega a feminilidade, ela carrega a energia do Yin, né? Que é justamente o de receptivo, de você estar aberto a receber informações do universo, a receber afeto, mas também a transmitir, né? A água também, ela tem esse movimento de fluidez, né? Ela pode estar numa calmaria, quanto ela pode estar agitada, mas quando ela toca as coisas, ela preenche tudo. A Imperatriz, ela tem essas características. Ela também, ela preenche o ambiente onde ela está. Ela traz o nosso lado feminino mais acentuado, onde a gente tem um pouco mais de proteção com as pessoas, com a gente mesmo, autocuidado e muita criatividade, né? Como um arquétipo de mãe, nós não podemos falar da questão da criação, de nós sermos seres pensantes, seres criativos, né? O ser humano, ele tem muita criatividade. E isso, quando é aliado com intuição, coisas extraordinárias acontecem. Então, eu falo com o bruxone aqui que se você não tá nesse movimento que eu falei até agora, né?
de mudanças, de você mudar seu comportamento, de você sentir que você está mais aberto, mais aberta, mais receptiva para as coisas da vida em todas as áreas, tá? Aqui, quando a gente fala em arcano maior, já é uma coisa que é uma mudança, é muito mais interna e profundo do que você imagina. Então, não tô falando em questão de, é só para essa área, para essa, para aquela. Aqui a Imperatriz, ela vem regendo essa orquestra aqui do seu ciclo, já dizendo que é uma mudança geral. É você nas suas relações, é você com relação a você mesmo, como que você olha para a sua vida em questão de saúde, em questão de bem material, de financeiro, de profissional, familiar, como você tá nesse movimento. Então, é um estado de mais recepção, você vai estar um pouco mais amoroso, amorosa, um pouco mais atencioso, atenciosa, tá? E eu vejo aqui, inclusive, com o Rei de Ouros, que você está num movimento de atração e magnetismo muito grande, tá? A Imperatriz, ela já é magnética, né? Ela atrai tanto amor, felicidade, prosperidade, muitas ideias, né? Muitas ideias boas para resolver problemas, para criar coisas. Mas aqui o Rei de Ouros, ele vem me trazendo essa informação de que você está num caminho de prosperidade muito grande. E que você precisa ter os pés no chão também para você conseguir administrar isso, tá certo, bruxone? Eu não sei se eu tô falando com bruxones aqui que estão com pensamentos em realizar alguma coisa, seja lá em qual área da vida, se você tem algum propósito, uma missão, seja lá, não, eu quero transformar a minha saúde física, minha saúde mental, eu quero ter uma revolução no meu campo profissional. Eu quero ser uma pessoa que eu vou transformar minha vida financeira, me organizar, aprender mais sobre isso. Ou não, eu quero me abrir para um relacionamento. Quero ter conexões mais verdadeiras com os meus amigos, com a minha família. Eu quero me autoconhecer mais. Então, o Rei de Ouros, ele mostra que você está num caminho muito próspero e aberto para receber tudo isso. Desde que você queira, esteja ali mais centrado para isso, né? E aqui eu vejo também o movimento do 10 de Ouros, né? Falando, ainda salientando que você tá... O que você agora, né? Com os bruxones que eu tô falando agora que estão nessa leitura, o que você pensar e você sentir de maneira verdadeira, você vai atrair isso para você. Então, o 10 de Ouros também, ele é uma carta muito próspera, ele é uma carta onde você tem estabilidade. Então, além de você estar mais magnética para criar coisas, para atrair coisas que vocês querem, para seja lá qual o propósito que você quer realizar no momento, isso vai ser atrativo para o universo, tá? Você vai atrair, você vai receber. E é importante você estar num movimento de merecimento, tá? Porque se você tá nessa abertura grande de caminhos e você não tá num estado de recebimento por merecimento, então é preciso trabalhar isso em você, tá, bruxone? Aqui eu tô falando com pessoas que se tá no caminho delas isso, é porque você merece. Então, se coloca num estado de gratidão em primeiro lugar, tá certo? O que o universo te oferece, o que o universo te traz, entra num estado de gratidão, mas trabalha o merecimento. Se você, bruxone, tá muito diferente do que eu tô falando, você pode escolher uma das outras duas leituras, até para complementar essa, tá certo? Mas aqui eu tô falando com bruxones que estão numa sintonia de mudança geral, de mudança brusca, assim. Eu vou falar brusca modo de dizer, mas é uma coisa que para você tá tão certa dentro do seu coração, dentro do seu espírito, que se torna uma coisa natural. Então, quando a gente traz aqui um 10 de Ouros, o 10 de Ouros, ele é o alcance de uma estabilidade na vida em várias áreas da vida. Mas aí você vai entender dentro de você o que é estabilidade para você. É você ter um bem financeiro? É você ter uma profissão estável?
É você ter um relacionamento que indiferente dos altos e baixos está com você. Então, aqui cada um adequa as informações sem forçar encaixar nada, certo, bruxões? Bom, eu venho trazendo aqui para vocês também informação da temperança, tá? A temperança é um arcano maior. Aqui tá dizendo que a sua espiritualidade, ou seja, a sua mentoria espiritual, ela pede que você se conecte mais com ela. Porque, como eu disse, você tá num movimento de abertura de caminhos. Você precisa trabalhar algumas coisas, se for uma questão de você ter crenças limitantes que você precisa trabalhar, que vai cair numa área, né, que você talvez não se sinta merecedor do que você vai receber. Então, aqui a sua mentoria, ela fala para você ter paciência, vai com calma, trabalhe muito a questão da ansiedade, de ser uma pessoa muito precipitada, né? Pondere sempre antes de tomar as decisões, porque como tá uma abertura de caminhos para você que está me assistindo, bruxones, você precisa ter sabedoria para você enxergar as coisas como elas são. Enxergar os prós e contras e tomar uma decisão sábia, tá certo? A temperança, ela fala de uma questão de perdão também, que é você olhar para você, mas você também olhar para o seu passado e entender que tudo te levou até onde você tá. E que você com certeza é uma pessoa diferente do que você já foi. E se você tá nesse estado de abertura, oportunidades virão, você precisa olhar isso com um movimento de gratidão e merecimento, tá certo, bruxões? Se você está tendo alguma dificuldade, faça uma terapia, que é importante, busque rede de apoio. Claro, sempre, né? Eu sempre falo aqui em todas as leituras. Cuide da saúde mental, cuide da saúde física, da sua saúde espiritual, emocional, energética, né? Tenha isso em dia, né? Procure inserir momentos no seu dia que você faça esses cuidados, bruxones. Mas principalmente você olhar para o seu passado, você perdoar coisas que talvez você ouviu, que você não pode ter acrescentado muita coisa para você, porque às vezes as pessoas elas jogam palavras que mais doem do que são construtivas de verdade. Se for para te engatilhar em olhar para o seu passado de uma maneira dolorosa e abrir feridas, então você já sabe que tem certas pessoas, situações que infelizmente você não deve abrir. Tá certo, bruxões? E purificação através das águas. Eu falo isso porque a gente tem o fundo do deck aqui, a gente tem um 10 de espadas, tá bom? O 10 de espadas, ele fala de um processo final de grande sofrimento que gerou muita ansiedade, frustração, tristeza, dificuldade para dormir, dificuldade para organizar os pensamentos, aquela mente acelerada. Então aqui mostra para mim que você cuidando, né, tendo esse cuidado que eu falei agora, de várias frentes na sua vida, você está finalizando ciclos dolorosos, porque agora é um movimento de recepção. Você merece, então seja grato e receba isso. Aqui, inclusive, né, como eu falo de limpeza através das águas, bruxones, eu sempre indico, né, vocês colocarem momento do dia de vocês para vocês terem um momento de autocuidado. Então, tem até um gráfico de radiestesia, depois me procurem no privado se vocês quiserem saber, que ele faz um tratamento de ativação de alta vitalidade. O nome dele é Alta Vitalidade, inclusive. Você pode colocar um copo de água, uma garrafinha de vidro, né? E deixar pelo menos 500 ml dentro dele. Ele vai reverberando uma energia que vai te trazer aquela vitalidade que você precisa. Ou você também, né? Pode fazer banho de ervas, um escaldapés. De repente você comprar um spray energético antes de você trabalhar, antes de você dormir, que você possa... o importante é você entender que você tem que ter um contato com água, tá? Aqui tá pedindo para você ter... Para tudo isso aqui acontecendo, principalmente finalizando coisas e você entender o quanto você merece, é você cuidar de você. Esses momentos, né, de limpeza com as águas...
vai trazer boas energias para você. Vai te recalibrar essa energia, né? Você vai restabelecer sua energia. Para você ter esse ânimo, essa motivação para tudo que vem aí. Tá? Porque eu vejo bastante mudanças aí para vocês, bruxões. Bom, vamos lá. Agora aqui eu tenho uma carta muito importante para você que está me assistindo. Observem essa carta. Aqui a gente tem, né, uma moça que ela tá sobre as cinzas, né? Teve uma grande queimada aqui. E tem até um livro de Era Uma Vez, né? Esse livro se chama, essa carta se chama Fênix, como é esse negócio de felizes para sempre? Eu vou deixar essa carta aqui, porque eu vou ler aqui no guia. Esse guia aqui, ele é ótimo, porque ele traz exatamente o que a autora quis dizer a respeito dessa carta. Então, eu quero que enquanto eu leia, vocês observem essa carta e observem o que vocês sentem olhando para ela. Como é esse negócio de felizes para sempre? Não importa o quão sem esperança você esteja, se esteja sentindo nesse momento. Saiba de uma coisa, você pode e irá sobreviver a todos os problemas pelos quais está passando. Das cinzas do passado, você irá criar um final cheio de beleza e resiliência. Todas as chamas futuras irão retroceder quando escutarem o sussurrar do seu nome. Tá vendo? Então, bruxones, você que tá aqui me assistindo vai ter um movimento de fênix na sua vida, de grande crescimento. Eu gosto muito de associar a Fênix com a carta do julgamento, né? Como ele não saiu, eu vou trazer ele aqui para um viés também da temperança, né? Aqui pede para que você foque em você. Foque no seu presente. Se você receber qualquer indício aí de gatilho que te traga para um passado, mas um passado que você já aprendeu que você precisava, para você não sentir essa dor de novo, você trabalhe sua mente e ressignifique isso. É muito importante a gente ressignificar as coisas, tá certo? E a Fênix, vocês já sabem que é uma lenda mítica, né? Onde essa criatura, ela sofre, ela vive várias situações. E quando ela chega ali no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Quando ela mesmo se queima, né? Ela mesmo se consome. Quando ela entra num movimento de interior, ela usa ali a parte da intuição dela, ela se fecha para se curar, é a hora que ela entra em combustão. O fogo, ele é transformador, ele é transmutador. Então, a Fênix, ela renasce das sombras, das cinzas, né? Das sombras e das cinzas. Aqui, inclusive, né, a gente vê um movimento subindo para o céu, né? Então, é como se você estivesse olhando para esse movimento que você está fazendo e falando assim, olha, eu passei por tudo isso, eu aprendi e agora estou renascendo como Fênix. Eu vou com muita força de vontade porque eu sou merecedor e eu sou muito grato por tudo que eu estou vivendo hoje. E por tudo que eu irei viver. Olha isso, bruxones. Que poderosa essa leitura. Veja bem. Eu vou deixar até essa carta aqui. Agora, vamos saber aqui que a Madame Nova Era tem para dizer para vocês, bruxones? Que leitura bonita. Vamos lá. Já sabia que você era perseverante e sempre firme nas decisões. Agora vejo que também é uma pessoa generosa. Quer saber sobre o futuro? O futuro você constrói. Faça uma oração e nem olhe para trás. Para fazer o caminho certo, siga seu coração. Olha aí, que mensagem especial. Tá certo, bruxones? Sigam a intuição de vocês. Cuidem-se e não esqueçam de vocês terem a conexão ali com o anjo da guarda de vocês, com a mentoria espiritual de vocês, seja lá a divindade que você segue.
tá certo? Aqui é um espaço aberto. Eu sou espiritualista, eu gosto de trazer sabedoria de todas as crenças. Tudo que for pro positivo e pro crescimento que auxilie na nossa evolução. E é isso, bruxones. Sejam fênix, se perdoem, ressignifiquem o passado, sejam gratos pelo que vocês viveram, pelo que vocês estão vivendo agora e pelo que vocês viverão. Porque vocês são pessoas perseverantes, são pessoas que vão tomar decisões firmes e vai olhar para o futuro com muito orgulho. Não se esquecendo que, como eu disse aqui, para fazer o caminho certo, siga seu coração. Aqui já diz, né, a limpeza com as águas, ela vem justamente para purificar o movimento cardíaco aí do seu corpo. Tudo que toca o seu coração, tá certo? Então é isso, bruxones. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Já convido você que está aqui a seguir o meu canal aqui no YouTube, tá certo? É só você ativar os sininhos, o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos, tá certo? Se você quiser também seguir o meu trabalho também no Instagram, é só seguir o Caminho da Leoa. E também faço leituras particulares, também faço trabalhos terapêuticos com radiestesia radiônica e todas as informações, elas estão no link na descrição do vídeo. Tá certo, bruxones? Se cuidem, sejam fênix com muito orgulho. Beijo e até a próxima. E para você, bruxones, que escolheram a perita, vou deixar ela aqui. Vamos saber qual a carta que orientará as leituras, a leitura aqui feita, né? Então, nós temos aqui chuva rejuvenescedora, né? Limpe o passado, cure o presente. Olha, novamente aqui, ó. Na primeira leitura tivemos também, né, uma carta relacionada com o elemento água, né? A água fala das nossas emoções. Então, olha que poderoso isso. Quando a gente fala em rejuvenescimento, não é só em questão de beleza, né? A gente fala sobre a gente olhar também pro nosso corpo, pro nosso templo e entender as limitações de mudanças, mas sem perder aquela doçura, aquela pontinha de travessura da nossa criança interior, né? Então, aqui quando a gente fala também do movimento das águas, a gente sabe que a água ela é fluida, mas ela tem vários estados, né? Ela modifica, ela transforma, ela é vida. É a partir da água que a gente tem origem da vida, né? E a água ela tem esse poder de limpar, de purificar, de curar. Por quê? Porque ela justamente está relacionada com o coração, com as nossas emoções. Então aqui eu já começo a leitura falando com bruxones que vão passar por um processo de mudanças aí também. Mas principalmente, né, eu vejo bruxones que vão estar no processo de cura, tá? Processo de cura de dentro para fora, né? E dessa coisa de construção do passado, ressignificar o passado, tá muito, olha, bruxones, já tá aqui a princípio muito conectado com a leitura número 1, tá? Se você quiser escutar a leitura número 1, fique à vontade, viu? Ou outra, né, enfim, ou as 3, você que sabe, bruxones. Mas, como aqui a gente já tá na leitura 3, né? Então, já digo aqui pra vocês que tem conexão com a leitura número 1 aqui. Pelo menos a mensagem que vai reger aqui a orquestra da leitura a seguir, tá certo? Da leitura que se segue. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Para quem já está assistindo o canal já faz um tempo, já sabe que aqui hoje está sendo uma leitura diferente, tá certo? Eu sempre coloco as cartas numa posição diferente, mas vamos começar a mudar, né?
É importante, gente, mudanças, né? Então vamos lá, bruxones. Já temos aqui então a estrela, que é um arcano maior, inclusive maravilhoso. Temos um 8 de copas. Temos um cavaleiro de ouros. E finalmente temos aqui também um 6 de paus. Nossa, gente, que leitura, hein? Que leitura poderosa. Nós temos aqui... A gente tem um equilíbrio de elementos aqui, porque o fundo do deck nós temos um 2 de espadas, né? Fundo do deck eu sempre trago aqui a orientação da minha espiritualidade para você que está me assistindo. Então, nós temos aqui, regendo, né, a sua leitura, a gente já tem aqui uma informação, que a gente fala sobre limpar o passado, curar o presente, e a gente já começa aqui com um arcano que fala justamente de norte, né, da gente sonhar, se permitir sonhar, se permitir acreditar, que é a estrela. Então, nós temos um arcano maior e temos aqui, olha, gente, um movimento equilibrado aqui. Nós temos todos os elementos. Então, eu tô falando com bruxones que a partir do momento que você entrar no movimento de limpeza do seu passado, limpar, purificar essas feridas do passado, você vai se curar. E essa cura, ela vai trazer grandes mudanças para vocês, bruxones. Grande mudança para quem tá me assistindo aqui, tá certo? Aqui a estrela, ela vem orientando a leitura, né? Vem dizendo o quê? Que você deve sim acreditar em você mesmo, você deve sim acreditar nos seus sonhos, no seu merecimento, que você é uma pessoa que já passou... Muita gente aqui que pode estar me assistindo já deve ter passado poucas e boas, que criou até um movimento um pouco pessimista, né, na questão de olhar para si, resgatar sonhos, ter a esperança de dizer, não, eu posso mudar minha vida no momento que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Então, a estrela, ela vem aqui como um norte para você que está me assistindo, para você olhar para o seu passado, para você olhar aquela pessoa, aquela criança que você foi lá atrás e olhar para essa criança com doçura e mostrar quem é ela nesse presente, em quem você se transformou, em tudo que você aprendeu. O nosso problema, bruxones, eu falo nosso no geral, tá? O ser humano, ele tem uma tendência a se culpar demais e com isso se vitimizar. Porque cada um sabe do seu sofrimento, da sua dor, cada um sabe da sua vida, das suas alegrias e das suas tristezas. Mas a questão é como você ressignifica as coisas. Se toda vez que eu falo de sonhos, eu vou sempre trazer uma lembrança negativa que vai só me derrubar e me colocar ali numa situação de fundo do poço, de escassez mesmo. Ah, porque eu passei isso, então isso é um sinal de que não é para ser, é um sinal de que eu não mereço. Então, já vou puxar a orelha aqui dos bruxones que estão nesse movimento. Quando você olhar para você, se olhar no espelho, se olhe com mais respeito. Porque tudo que você passou até hoje se transformou na pessoa que você é. Você mudou e você tem possibilidade de mudar muitas coisas na sua vida. Mas primeiro você precisa olhar para si e entender que você é merecedor. Que você tem sim sonhos a realizar, que você pode e deve criar novos sonhos também. À medida que a gente passa o nosso ciclo de vida, a gente aprende várias coisas e com essas experiências da vida, nós vamos entendendo que temos possibilidade de realizar as coisas e criamos sonhos. A princípio pode parecer impossível, a médio a longo prazo não. Se você olhar para si e acreditar de verdade que você pode realizar os seus sonhos, seus objetivos, seus projetos, se você acredita em você, no seu potencial, quem que vai ser a pessoa que vai dizer o contrário? Ela pode até dizer,
mas só o ato de você se enxergar como uma pessoa que tem propósito de vida, que tem uma missão de vida e que você, acima de tudo, você segue sua jornada de vida, é uma experiência de vida sua, é a sua vida. Então, o que o outro fala, deixa de falar, começa a perder sentido. Porque quem vive sua vida é você. Quem vai construir os movimentos, né, de mudança de vida é você. Mas aqui a estrela pede para que você saia de uma posição ideológica. Pare de idealizar demais. Não procrastine esperando que algo vai cair no teu colo, porque também não vai. A vida é movimento. Então já fala aqui com bruxones que precisam sim acreditar nos próprios sonhos, acreditar na própria capacidade. Você tem o dom sim de mudar a si mesmo, de mudar tudo na sua vida. Tudo, quando eu falo tudo é mesmo, é você mudar os seus hábitos, você mudar a forma de pensar, a forma de agir, ressignificar, né, o passado aqui. A partir do momento que você começa a mudar um movimento de dentro para fora, você olhar para dentro, colocar a sua intuição para funcionar, passar a olhar suas vivências até aqui com mais respeito e com um movimento de aprendizado do que um movimento de regresso, de frustração, de incapacitação, sair desse movimento de vitimização, poxa, você tem tudo para prosperar. Aqui, inclusive, ó, com 8 de copas, né, que a gente já sabe que copas, quem acompanha aqui o canal, eu sempre explico dos elementos, tá certo? Os elementos relacionados aos nossos naipes, né? Então, por que eu falei que, inclusive, aqui tá equilibrado, né? A gente tem copas, a gente tem ouros, a gente tem paus e a gente tem espadas. Então, automaticamente, eu tenho água, terra, fogo e ar. Eu tenho aqui um equilíbrio de elementos. Então, aqui tá me mostrando que você tá num ciclo que você vai ter muitas mudanças. O 8 de copas vem me trazendo aqui, inclusive, é um eclipse. Aqui a gente tem a lua com o sol. Ou seja, você vai entrar, se você não entrou, você vai entrar num movimento de grande mudança. Mas é uma mudança bem brusca. É uma mudança que fala assim, não, peraí. Eu tô vivendo errado, eu não tô feliz. Eu preciso mudar a minha vida. Só eu tenho o poder de mudar a minha vida. Eu ficar sentada no chão, chorando, ali, é que nem criança, né? Que abraça as pernas, fica lá no canto da parede, amedrontada. Gente, sentir sentimento de medo acontece, mas a gente não pode ficar nesses estados negativos muito tempo, porque isso vai só atrasando sua vida. Isso vai reforçando as crenças que você adquiriu no decorrer da sua vida. Não sei como foi sua criação de quem que tá me assistindo aqui agora, mas precisa sair desse movimento. Você nasceu, você está nesse corpo, você está nessa dimensão, está nesse mundo. Então você tem uma missão, você tem um propósito, você cria os seus propósitos. Trilha a sua jornada e vai cumprindo a sua missão. Aqui está dizendo com 8 de copas justamente para você deixar para trás. Você precisa seguir em frente. Se você está insistindo em situações e você está vendo que tem um esforço muito da sua parte, ou coisas que só depende de você, mas depende de outras pessoas, se não está tendo esse movimento de outras pessoas, é para você mudar de direção. Simplesmente saia dessa situação. Por quê? Porque foi como eu disse, se você tem uma jornada de vida, você tem uma obrigação com a sua caminhada espiritual. Você é responsável pelas suas decisões. Então, assim, se você tem o que realizar aqui, você não veio para esse mundo a passeio, o que você está fazendo para sua evolução? Se você tiver que começar a caminhar, que seja de maneira mais calma. Aqui a gente tem até o nosso cavaleiro de ouros, né? Você pode passar por esse processo de transição, ou seja, limpando o seu passado, curando o seu presente, fazendo um trabalho interno, você começando a deixar coisas que não te pertencem, encargos, problemas, situações que você abraça que não são suas, problemas que não são seus. Você vai trilhando esse caminho com propósito. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho seguido duas coisas maravilhosas, né? Eu tenho o Cavaleiro de Ouros mostrando que você
tá numa trajetória, e aqui essa moeda, né, esse ouro, ele é como se fosse sua vida. É como se fosse os seus sonhos que você carrega, né? O seu espírito aqui, a sua alma. A sua alma está sinalizando que você tem grandes coisas para você realizar ainda. Então, vai seguir nessa trajetória. Você precisa ter o quê? Orientação, tá? Quando eu falo muito aqui no canal de autoconhecimento, é porque realmente o autoconhecimento ele é o primeiro passo de tudo. O autoconhecimento ele vai fazer você que nem você se olhar no espelho. Você vai se olhar e você vai ser verdadeiro com você mesmo. Eu estou feliz? Quem sou eu hoje? O que eu sinto que é minha missão de vida? Quais os propósitos que eu preciso realizar? Quais os sonhos que eu quero realizar? As conexões que eu tenho hoje, elas me nutrem ou elas me colocam para baixo? Hoje eu tenho a vida que eu gostaria ou que eu estou encaminhada para ter? Que às vezes você está vivendo, né, uma situação de vida onde você está em crescimento. Então essa parada de autoconhecimento vai ser importante. E esse afastamento dessas conexões, dessas situações que te colocam, te desviam do seu caminho, elas vão te desviando da sua jornada para você abraçar problemas que não são seus, é como se te desviasse do seu caminho. Com o caminho de autoconhecimento, você vai começar a transformar isso. Você vai começar automaticamente a deixar situações para trás, você vai aprender a falar não. Você vai começar um processo de cura e purificação dentro de você. E isso pode ser um processo um pouco mais longo. Porque você tem ainda muitas coisas para você curar do seu passado. Você precisa curar o seu presente olhando para o passado com mais riqueza, né? Riqueza nesse movimento de ser próspero mesmo. Olha, tudo bem, aconteceu isso, eu tive perdas, eu tive frustrações, eu tive tristezas, mas ao mesmo tempo eu tô aqui. Eu aprendi, eu sou uma pessoa mais forte hoje, eu sou uma pessoa mais focada nisso, eu sei das minhas habilidades. Então é hora que você vai caminhar, porque você seguindo esse caminho que eu falei, do autoconhecimento, de olhar para si, cuidar da sua saúde. Aqui eu tô falando de gente que precisa cuidar da saúde mental, da saúde física. A vida não é só o corpo, claro, a mente. A hora que você vai fazer uma terapia, você vai cuidar da sua saúde mental. Você vai trabalhar com terapias que mexam e elevem sua vibração, sua energia. Aí sim, você mudando sua vibração, se autoconhecendo, você vai despertar sua consciência. Nesse despertar da consciência, automaticamente situações vão saindo do seu caminho. E olha o que acontece, você vai se movimentando rumo ao quê? A realização dos seus sonhos, a você olhar para você, você se ver como uma pessoa merecedora, uma pessoa próspera, uma pessoa que merece ser amada, que merece ser feliz, e você vai trabalhar essas mudanças. E olha o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um 6 de paus. O 6 de paus ele é a carta do merecimento. É como se você... o reconhecimento. Desculpa. Também é merecimento, mas aqui ele está mais enviesado com reconhecimento, né? A gente tem aqui, ó, uma pessoa voltando, né? Ele volta para a terra, ele volta para as origens, né? Como se ele tivesse um encontro marcado com as pessoas e ele viesse vitorioso, onde as pessoas veriam através dessas... a gente tem aqui, né, as folhas de louro, né? A coroa de louros são para as pessoas merecedoras. Eu tô aqui falando com bruxones que são merecedores, vocês têm muito o que conquistar. Mas primeiro você precisa se curar. Porque senão pode abrir o caminho de prosperidade que for, você não vai reconhecer. Porque justamente você está preso numa visão pessimista do passado. É por isso que no fundo do deck aqui minha espiritualidade trouxe que o 2 de espadas. O 2 de espadas ele tem aqui uma lua minguante, mostrando que você saindo desse movimento de aprisionamento, você vai conseguir entender que tem muita coisa que você curando dentro de você vai te libertar as amarras. E automaticamente tem conexões que vão começando a se desconectar de você.
e você vai abrindo caminhos para você seguir sua jornada e você ter o quê, ó? O que você merece, o reconhecimento. Não busque validação do outro, tá, bruxona? Eu já venho aqui já falando diretamente isso para vocês que estão me assistindo. Não procure a aprovação de ninguém para viver a vida de vocês. Quem é responsável pelas suas decisões e vai colher o fruto, né, dessas decisões é você, tá? Então, para toda ação tem uma reação. Se você abre sua boca para falar dos seus planos, dos seus sonhos para pessoas pessimistas, pessoas que não estão bem com elas mesmas, elas vão te deixar nessa sintonia também. E é isso que você quer? Acredito que não, né, bruxones? Aqui eu tô falando com bruxones que querem se propor mudanças, grandes mudanças. E ó, fiquem de olho em pessoas no caminho de vocês, tá? Eu vejo aqui também o Rei de Ouros, pode ser um mentor, pode ser um guia, alguém dentro da sua espiritualidade aí que vai estar com você nessa jornada e vai defender o seu tesouro com você, tá certo? Mas primeiro ele vai estar aqui, ó, trabalhando com você. Mas esse movimento de você se enxergar merecedor, isso é individual, tá? E isso a espiritualidade não pode fazer, que nem viver sua vida por você, né? A espiritualidade não vai viver sua vida por você e muito menos quem está te criticando ou aquela pessoa que não consegue dar uma palavra positiva para você. Se essa pessoa não consegue nem se ver próspera, vai ver o outro próspero, né? Então, olha lá, acabei de falar de pessoas que pode estar influenciando de maneira negativa aqui, que se você abrir demais o que você está fazendo, essa pessoa pode literalmente melar o que você está fazendo, o que você está construindo. Por isso que eu falo que esse movimento ele tem que ser muito interior. Não sai falando para os outros o que você está planejando, os seus sonhos que você quer realizar. Se você está fazendo terapia, se você está fazendo academia, se você está, sei lá, fazendo educação alimentar, se você quer mudar de trabalho, se você está estudando algo novo, conhecendo gente nova, ó, deixa a coisa fluir. Porque, ó, eu já tenho aqui um indício para você de atenção. Como esse oráculo ele é maravilhoso, ele traz informações muito importantes. Eu vou deixar essa carta aqui. E eu vou trazer a informação do próprio guia aqui para vocês que estão me assistindo. Tá certo? Esse oráculo ele é incrível, então eu acho muito necessário que ele tenha as palavras originais da própria criadora. Enquanto isso, vocês observem essa carta e vocês reflitam o que traz para vocês de sentimento, tá certo? Deixem fluir, tá certo? Tubarão, afaste-se dessa situação. Pense nisso como o oposto da carta Os Amantes do tarô tradicional. Você tem andado por aí com tubarões sanguinários e eles já machucaram você antes. Eles podem ser um relacionamento romântico ou qualquer pessoa amada, como um amigo ou parente. Simplificando, você merece um tratamento melhor e nunca vai recebê-lo dessas pessoas. Vá embora agora. Situações como essa frequentemente se tornam tão terríveis que você não se sente mais segura nadando. Olha aí. Pois é. Agora já posso entender também porque pode ter saído o 8 de copas, né? O 8 de copas ele fala de você ter muita força e você entender que você já se dedicou o máximo que você podia numa situação. Então, ó, atentos, tá, bruxones? Atentos, atenção, porque tem cortes aí de relações que precisam ser feitas, tá certo? Então, vamos lá. Vamos tirar aqui uma mensagem do baúzinho da Madame Nova Era. E olha a mensagem que especial. Sua força interior é muito grande, mais do que você mesma imagina. Pode estar consciente de que todas suas boas realizações sempre darão certo. A ametista foi feita para você. Use-a. Olha lá. Força interior, né? A ametista é um cristal que ele traz muito poder de espiritualidade, né? Ele trabalha a nossa intuição, né? É aquele movimento. Olha, não é por isso, olha isso, gente, que sincronicidade. Na nossa mesa a gente tem uma grande ametista aqui, ó. Olha a ametista aqui.
Então, bruxones, vocês são fortes, se fortaleçam, busquem uma fonte de apoio, né? De pessoas realmente confiáveis, pessoas que sabem puxar a tua orelha, mas de maneira construtiva, né? Te trazendo ideias, te trazendo para cima. Essas conexões, né, que são mais negativas, faça o movimento do 8 de copas. Saia dessa situação. E eu falo para vocês, tá? Você consegue muito bem conviver com as pessoas no dia a dia, sendo distante como se estivesse de uma montanha a outra. O distanciamento, ele não precisa ser físico. Num silêncio, bruxones, quando vocês aprendem a exercitar o silêncio, vocês vão entender o quanto pode ser criado abismos e uma distância enorme entre as conexões, impondo limites, o seu limite, sua vida, seus limites. Tá certo, bruxones? Então eu só tenho aqui a agradecer você que esteve aqui. Espero que você tenha absorvido as informações. Pode assistir mais vezes se quiser. Se você quiser também deixar seu comentário, passar a sua experiência também. Eu amo saber o feedback de vocês, tá? Se você sintonizou sua energia com a minha, você tem interesse em acompanhar mais vídeos como esse, então peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e também seguir também o meu Instagram, o @caminho da leoa. Ali tem informações maravilhosas também sobre autoconhecimento, espiritualidade e também futuramente terapias também, tá certo, bruxones? E também já digo aqui que eu faço leituras particulares, são canalizadas de acordo com a sua energia, o que você precisa trazer para o momento. Trabalho também com terapia de radiestesia radiônica e convido você a participar, tá certo? Eu tenho um grupo também agora no WhatsApp, se você quiser participar. Todas essas informações, tanto para você pedir sua leitura, ou quanto alguma informação quanto ao trato de radiestesia radiônica e também do grupo do WhatsApp, é só você entrar no link que tem na descrição desse vídeo, tá certo? Então é isso, bruxones. Beijo para você. Tchau, tchau. Para você, bruxone, que está aqui pela opção número 3, nós temos aqui a ametista. Vou deixar ela aqui. E vamos entender a carta que orientará a sua leitura. Nós temos aqui a carta impasse. Reflita e redirecione sua energia. Aqui a gente tem um esquilinho, que ele está refletindo se ele segue ou não o caminho. Tá certo? Aqui tem uma morada, tá vendo? O impasse. Ele precisava seguir esse caminho, mas ele teve uma surpresa no caminho. E com isso ele vai ter que parar, refletir e ele vai redirecionar a energia dele para trazer uma nova solução. Porque sim, existe outra solução, tá certo? Então a gente já entende que essa leitura aqui, bruxones, ela vai ser direcionada para as pessoas que precisam de um direcionamento. Pode ser que agora eu fui redundante, mas se trata disso. Tá? Para você recalcular a rota, é preciso sim você refletir sobre as coisas, trazer essa experiência de aprendizado, de vida, de experiências com conexões, com tudo que te trouxe um aprendizado, né? A vivência, né? Aí você vai redirecionar. Aqui falar sobre pessoas que estão buscando uma orientação, tá? E talvez, inclusive, pode estar até direcionando a sua energia para coisas que não estão te trazendo, talvez, coisas muito positivas. Vejo também uma questão de você estar desperdiçando sua energia com coisas e situações que talvez já não devessem mais estar sendo foco para você nesse momento. Mas vamos descobrir mais aqui na leitura, tá certo, bruxones?
Vamos entender aqui o que os bruxões da opção número 3 estão precisando saber no momento. Tive uma intuição aqui para colocar na terceira posição. Então, vamos seguir a intuição. Certo? Então, vamos lá. Às vezes as cartas pulam e pedem uma outra direção. E eu vou deixar aqui o fundo do deck. Que já temos uma carta aqui. Um arcano muito bom. Então, vamos lá. Temos aqui a Imperatriz começando essa leitura maravilhosa. Temos aqui uma Rainha de Ouros. Temos também um 9 de Espadas. E temos a Justiça, um arcano maior. Então, essa leitura aqui, ela me traz 2 arcanos maiores de grande importância, né? Todos os arcanos maiores, eles têm muita relevância, porque eles falam de grandes mudanças, de situações onde depende de nós as grandes mudanças, tá? Se falar diretamente das suas ações, da sua forma de viver, de ser, né? Dos direcionamentos que você toma, como você está vivendo a sua vida. Então, a gente tem aqui, como na primeira leitura também, nós tivemos aqui a leitura se iniciando e orientando a leitura no geral, que é a Imperatriz. E a gente tem aqui a Rainha de Ouros, temos o 9 de Espadas e a Justiça. E aqui no fundo do deck a gente tem um 6 de Paus. Então, bruxones, como aqui não estou falando com pessoas que talvez tem alguma questão amorosa, aqui do contrário, eu estou falando com pessoas que estão precisando equilibrar o seu campo de estabilidade, tá? Quando eu falo estabilidade, também em tudo, isso também fala de relacionamentos, né? Mas aqui eu vejo pessoas que precisam criar um pouco, reorganizar, tá? Reorganizar sua rotina, reorganizar seus pensamentos, o que você quer para você direcionar a sua energia de forma correta, tá? Então, aqui são bruxones que vão começar a ter mudanças aqui na questão de como elas administram sua vida financeira, sua vida profissional. Assim como também isso está afetando ou não sua mente, tá? Mas vamos lá para a Imperatriz. A Imperatriz, ela tem um arquétipo da mãe no tarô, né? Dentro da jornada do consulente aqui, que é a pessoa que está me assistindo, né? A jornada da sua vida, você está ali se deparando com uma situação onde você precisa trabalhar com muita criatividade tudo que for acontecer a partir daqui. Você tem o poder de criação, né? Ou seja, aqui a gente tem o lado feminino, a gente tem o yin, tem o yin e yang, né? Aqui o yin, que ele é o feminino, ele é o receptivo, é aquilo que se cria, que se acolhe, que se abraça. Então, você já está entrando nesse movimento, se você já não estiver, né, bruxone? Entrar nesse movimento do receptivo, de você estar em recepção, em primeiro lugar em agradecimento, mas também na questão de você trabalhar o seu merecimento, tá? Isso eu tô falando em todas as leituras, eu tô sentindo de falar aqui que parece que tem bruxones que estão duvidando da própria capacidade, duvidando de quem é, do que tá recebendo, tá recebendo da vida e tá duvidando de si, duvidando se aquilo vai acabar logo. Ai, porque tá muito bom para ser verdade. Ai, porque nossa, isso chegou tão rápido, vai embora rápido. Então, assim, eu tô falando com bruxones que estão tendo talvez algumas questões em enxergar para si mesmo e acreditar em si, em acreditar no próprio merecimento das coisas. E também faltando aí um pouco da prática da gratidão. Então, bruxones, entrando nesse movimento aqui, tá? A gente tem aqui a Imperatriz falando de uma situação onde você precisa ter criatividade para você resolver as questões e os impasses que você está passando no momento, tá? Eu vejo aqui, né, uma questão de você
Foi como eu disse, refletir e redirecionar sua energia, né? Então aqui se você muda o seu movimento para o quê? Eu mereço, eu estou apto e aberto a receber, mas também estou aberto e apto a reconhecer as minhas falhas e o que eu aprendi com isso. Aí é a partir do momento que você vai entrando num movimento de mudanças internas, porque primeiro você não adianta culpar o mundo, você tem que olhar para si, né? Querendo ou não, gostando ou não, a gente está vivendo, a gente está colhendo o que a gente plantou. Mas isso não é para você levar de uma maneira do pessimismo. Você pode ali levar para uma terapia, vai lá fazer sua terapia, cuidar da sua saúde mental, que é importante, bruxones. Não é só ficar com o corpo assim assado, porque eu tô bem financeiramente, porque eu tô bem não sei aonde no relacionamento, com as minhas amizades, com a família, etc. Se você não cuida da sua mente, se você não cuida da sua saúde mental, tudo isso pode ir por água abaixo. Então, você entrando nesse movimento de autoconhecimento, todas as leituras eu falo sobre autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é o primeiro passo das grandes mudanças. A mudança de quem você é, de quem você quer se tornar. E você passar a reconhecer tudo que você construiu até aqui, com respeito, né? Porque mesmo o sofrimento que a gente passa pode ser um impedimento de algo que pode trazer grande sofrimento, escassez. Então, a gente começa a olhar para trás e começa a entender o que se passou depois disso. O que eu aprendi com isso? O que eu evitei a partir desses cortes, dessas desconexões? Então, aqui você vai entrando num movimento de mais sabedoria, buscando mais estabilidade na sua vida, nos campos da sua vida, né? Aqui principalmente voltados para assuntos materiais. Então é uma pessoa que quer mais estabilidade na sua vida financeira, na sua vida profissional. Porque isso impacta diretamente na sua saúde física, na sua saúde mental, na saúde dos seus relacionamentos. E também na sua forma de ter autoconfiança, uma boa autoimagem, autoestima. Aqui eu falo com pessoas que essa questão da parte profissional financeira ele influencia muito na sua vida. É meio que fosse, é meio que é o chão seguro que você quer. E aí isso tá causando, bruxones, quando a gente falar de 9 de espadas aqui, eu tô falando com uma pessoa que já tá à beira de um burnout. Tem pessoas que podem estar entrando num estágio depressivo. Então, vamos parar para a gente analisar o que está fazendo você perder seu sono? Você acha que você deitar na sua cama vai apertar um botão e vai mudar tudo na sua vida? Tá faltando o autoconhecimento, bruxones. Tá faltando você criar uma viagem, uma jornada dentro de você, entender quem é você. Você quer chorar as mágoas, tudo que aconteceu já com você, trazendo culpa, arrependimento? Faça esse trabalho. Eu falo para vocês buscar também uma rede de apoio. É tão importante, bruxones, para nossa estabilidade, a gente ter uma estabilidade emocional, né? A gente tem um equilíbrio dos nossos chakras, por exemplo, que é tudo que a gente passa e recebe de energia. Precisa ter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio energético. Todos os equilíbrios, né? A gente precisa equilibrar toda a nossa vida. Claro que às vezes vai cair um pratinho, outro vai, bruxones. Às vezes você vai estar com uma sensação, que nem eu tô vendo bruxones aqui, que tá com uma sensação de que acha que você não vai conseguir resolver isso. Mas você vai, bruxone. Você vai, porque se você tá aqui me assistindo, é porque você tem um motivo de existir. Você tem um propósito, você tem uma missão de vida a cumprir ainda. Isso está fazendo parte da sua jornada de vida. Por quê? Porque faz parte do seu crescimento. Como que a vida vai te entregar prosperidade se você sente que você não merece? Então, assim, bruxones, sai dessa posição de obsessão, de você ficar ali focando só na ausência, na falta, no que você não tem. Ressignifica isso. Olha aqui, um impasse. Você está vivendo um impasse. Tem uma muralha na tua frente. Você não está conseguindo enxergar que tem coisas além dessa murada.
Ah, tá, tem essa muralha, e aí, como é que eu faço? Eu vou quebrar ela, vou pular ela? Não sei. Você precisa responder isso para você mesmo. Será que a vida é só isso? Eu tô trilhando o meu caminho, daqui a pouco eu lido com uma parede ali na minha frente, é um impasse. E aí, como é que você resolve o impasse? Você vai refletir, vai redirecionar. Você vai pedir uma orientação. Aí foi como eu disse, né? Você fazer sua terapia, cuidar da sua mente. Tem sua mentoria espiritual, você tem uma vida, uma saúde espiritual, é muito importante. Os seus mentores, eles não vão trabalhar enquanto você estiver com os braços cruzados, enquanto você estiver fechado, não deixar eles acessar você. E não joga no braço da mentoria espiritual, não, porque a nossa mentoria espiritual, o nosso anjo da guarda, os nossos guias, né? Seja lá quais crenças de quem eu estou falando aqui, a espiritualidade, ela não vai ver sua vida por você. Ela foi designada a estar com você nessa vivência para que você cumpra a sua missão. Mas tudo isso vai acontecer de acordo com você. Como você age, como você pensa. Você entendendo até os momentos de sofrimento, as lições que você tem que aprender das coisas que você viveu. Então, tipo assim, ressignificar as coisas, tá certo? Eu falei isso em todas as leituras também, gente. Ressignificar. Ressignifique os sentimentos. Vem o pensamento negativo, vamos ressignificar? Ah, mas é isso, eu fiz isso. Tá, então a partir de agora eu vou fazer assim, porque eu já entendi, eu já aprendi que se eu fizer isso vai dar nisso. Então você vai quebrando os impasses sendo criativo. Ó, a gente voltando para a Imperatriz de novo. Nós somos dotados de intuição. A gente tem uma intuição que é aquela voz interior que dita pra gente, que dita no modo assim, positivo, porque você mesmo se conhece. Por isso que o caminho do autoconhecimento é para você se reposicionar, né? Você olhar e seguir sua jornada. Mas a gente é dotado de criatividade, para a gente criar soluções para os nossos problemas, enxergar as coisas de uma maneira diferente. E assim, o acolhimento, você entender que você precisa se acolher também, não ficar só ali pondo encargo em cima de você, deixando os outros jogar coisa em cima de você, falar sobre sua vida. Então, assim, é ressignificar as coisas, ponha seu lado criativo para funcionar. Olha, eu já fiz isso, eu já vi gente que passou por essa situação tal, e a pessoa fez isso, deu bom, deu ruim. Todas as experiências que a gente tem na vida, seja através dos outros ou através das nossas próprias experiências, são sim lições aprendidas, bruxones. Então, assim, vamos ser criativos? Vamos botar essa criatividade para funcionar e fazer as coisas se movimentarem? Porque, ó, eu tenho a justiça aqui, ó. A justiça, ela tá bem olhando para você aqui, ó. A justiça, ela não passa a mão na cabeça. Ela fala, olha, agora não é momento de mimimi, não é momento de ficar ali em posição fetal chorando, se lamentando, não. Agora é hora de você olhar com responsabilidade. Tenha autorresponsabilidade sobre sua vida, sobre as decisões que você toma. A justiça, ela pede que você seja racional. Eu estou com esse impasse, como que eu resolvo esse impasse? Tá, eu não tenho experiência, eu vou buscar uma rede de apoio, eu vou buscar quem sabe. Ah, eu tô me sentindo ao mesmo tempo desequilibrado com isso, com aquilo, vai se cuidar. Tá com problema de saúde? Vai cuidar da saúde. Aprenda a colocar nas caixinhas certas as coisas que você pode resolver no momento. Ah, agora eu quero resolver algo na questão profissional. Então tá bom, eu vou guardar tudo nas caixinhas devidas, eu vou na caixinha do profissional, eu vou trazer, falar assim, tá, agora eu vou refletir e vou redirecionar minha energia para isso que eu tô fazendo agora. Como é que eu posso resolver isso? Pronto, pensou, foi criativo, conseguiu fazer certas coisas, volta o assunto do profissional para a caixinha, vai lá e pega a outra. Na vida a gente não resolve tudo de uma vez. A ansiedade, ela vem muito da aceleração de pensamentos, do excesso de pensamentos. A depressão vem de excessos de lembranças, né? Do passado, só trazendo ou a parte triste ou a parte frustrada, né? Porque as pessoas, elas acham que no passado, ai, porque o passado era melhor. Era melhor para quem, bruxone? Enquanto você tem que tomar um cuidado, né? Sempre, né? Cada um tem o direito de pensar o que quiser. Mas
O passado ele já foi. O passado ele tem que servir de lição, ele tem que servir como uma motivação para você evoluir, para você ir para frente. Então precisa trabalhar esse movimento, tá, bruxones? Ó, esse impasse tá acontecendo, a vida tá te colocando uma muralha aí para você parar e olhar para sua vida de verdade, olhar para você e realmente, de fato, resolver o que você precisa resolver. Olha para si, entende tudo que você precisa mudar, o que você pode melhorar. Os problemas que você está vivendo, como que você pode resolver isso? Então, aqui eu entendo perfeitamente a muralha que apareceu aqui. Esse impasse está te trazendo para um movimento de você ser autorresponsável, você se olhar de verdade e você aprender que você tem que parar, não agir alucinadamente e falar que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. Se tá te fazendo mal, tá te prejudicando, não é assim mesmo. Então, você vai parar, refletir e vai redirecionar sua energia para resolver as coisas uma coisa de cada vez. Eu tenho aqui no fundo do deck uma carta que fala muito sobre recompensa, né? De reconhecimento. Aqui a gente tem o 6 de paus. É uma pessoa que é merecedora de carregar uma coroa de louros. Então você é uma pessoa que você vai se fortalecer com tudo isso que está acontecendo. Você vai reconhecer o seu valor. A espiritualidade tem honra em te servir, em estar contigo nessa jornada, porque ela reconhece o seu espírito. Você não encarnou aqui, você não está nessa vida à toa, você está por merecimento. Você veio aqui para realizar coisas. Então, segura se agarra a isso. Se agarra a isso, a essa questão de você ser merecedor, merecedora, entendeu? Bom, bruxões, vamos entender aqui mais uma mensagem maravilhosa desse oráculo que eu amo demais. Esse oráculo vocês podem ter até na casa de vocês, viu? Quem tiver interesse, me avisa que eu mando o link para você que tá me assistindo, porque, olha, é maravilhoso. Cada mensagem diária é um aprendizado para a vida, assim, sabe? E dá tantos insights, bruxones, nossa. Vamos ver aqui a carta para você, bruxona, que tá me assistindo. Tenho aqui para você, ó, bruxa. A justiça está a caminho. Olha aqui, ó. Isso também me mostra de forma nítida que a espiritualidade não tá com brincadeira. Se tem alguém tentando te prejudicar algum bruxão que tá aqui me vendo, me ouvindo, que tem muita gente que assiste o vídeo, deixa rolando e vai só escutando. Bruxone, quem te protege não dorme. E a justiça vai ser feita. Aqui pede sim que você seja mais acional para você ter a mais autorresponsabilidade. Mas se alguém aqui está tentando atrapalhar os seus caminhos, só te prejudicar, te deixando num estado pior, ou que está causando essa ansiedade, né, que você tá passando, que eu tô vendo aqui, ó, isso vai cair. Como eu gosto muito desse oráculo e eu gosto de trazer as palavras originais de sua fundadora, né, a pessoa que criou, eu vou pedir que enquanto eu leia para que você observe essa carta, que você reflita sobre ela, veja os pontos de atenção, que te chamam a atenção, se permita. Então, bruxa, a justiça está a caminho. Dizem que tudo o que fazemos volta para a gente em dobro. Se uma pessoa tem boas intenções, então essa energia boa certamente voltará para ela. Se uma pessoa pretende fazer o mal, então, né, você já entendeu, não é? De todo modo, o universo está pronto para fazer a justiça. Essa pessoa pode ser você. Se for, lide com isso com graça e aprenda com seus próprios erros. Ou então pode ser alguém que lhe causou mal, ou as pessoas que você ama. Então se trata disso então, bruxões. Olha, com uma leitura dessa, o que eu tenho mais para falar para você? É importante você fazer esse movimento de cura, você olhar para você, entender aí coisas que você tá postergando para resolver. E você entender que você precisa cuidar das suas energias, precisa cuidar da sua saúde, a espiritualidade está com você.
Se for gente querendo prejudicar seus caminhos, dá esse aval para a espiritualidade agir na sua vida, para tirar essas pessoas do seu caminho. Tá certo, bruxones? O que é para ser seu aqui, ó, merecimento. Você já veio para esse mundo com merecimento, com reconhecimento de uma alma que veio para um propósito, para uma missão. E a sua mentoria veio para te assistir, para te ajudar. Aqui a jornada de vida ela vai depender de você. Mas você não está só. Isso é uma coisa que eu deixo claro aqui para quem está me assistindo. Você não está só. E quem te acompanha é muito forte. Então vamos à mensagem aqui do baúzinho da Madame Nova Era, que fala uma mensagem maravilhosa. E olhem só. Seu caminho é de muita luta e trabalho. Precisa vencer obstáculos de todas as idades. Mas seu sangue é de guerreiro. E sua batalha lhe trará felicidades. Gente, é isso. É isso, bruxone. Você que tá me assistindo, eu fico até feliz, porque você vai vencer os seus obstáculos, desde que você se autoconheça, você se reconheça como uma pessoa que tem plena capacidade de lidar com esses obstáculos. Que esses obstáculos, eles são apenas assim, paradas que você faz para você refletir certas coisas, redirecionar sua energia, mudar crenças, mudar condicionamentos. E com isso você evoluir. Tá? A espiritualidade já te vê como um guerreiro, uma guerreira que está nessa jornada de vida, que vai aprender muito, vai inclusive ajudar outras pessoas também. Eu tô falando com bruxones que vai ajudar outras pessoas também. E com isso você vai ter muita felicidade, muita prosperidade. Tá certo, bruxones? Então tudo começa você se autoconhecendo e olhando para si e acreditando que você, ó, já é uma alma que já veio para essa vida, já reconhecida como uma alma poderosa, uma alma boa, uma alma que veio aqui não a passeio, veio para propósito e realização. Tá certo? Então é isso, bruxones. Agradeço muito a presença de você que está aqui comigo. Se a sua energia sintonizou-se com a minha, você quer receber mais mensagens como essa, já falo para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Convido você também a seguir o meu Instagram, o @caminho da leoa, tá certo? Ali tem várias informações muito boas também, que eu falo de autoconhecimento, essa jornada da vida, tá certo? Que não estamos sós, estamos sempre juntos aí juntos paralelos, mas todos vivendo aqui no mesmo espaço, né? E a vida vai usando a gente para um ajudar o outro, né? Enfim, e para você que gosta de leituras particulares, eu faço essas leituras de acordo com a sua energia, tá? São leituras canalizadas. E também trabalho com radiestesia radiônica, que vai cuidar do seu campo energético, né? Alterar aí as vibrações para que você consiga fazer toda essa transformação que eu falei até aqui, tá certo? É uma terapia energética muito poderosa, onde é identificado pontos que você precisa entender o que está travando os seus caminhos e, inclusive, coisas que você mesmo pode estar travando. Você, influência de outras pessoas, a radiestesia, ela aponta essas energias e, mudando a vibração, a gente muda tudo. Tudo começa a acontecer. E também convido você, se quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, tá certo? Então, tanto para leituras particulares, tanto para radiestesia radiônica, tanto para participar do nosso grupo, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo, tá certo, bruxone? Então é isso, te desejo tudo de bom, que seu maio seja incrível. Um beijo grande para você que está me assistindo. Tchau, tchau.